devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, Lucas capítulos 19 a 21. Nos capítulos 19 a 21, Lucas apresenta a última jornada de Jesus a Jerusalém e o que se desenrola nesses últimos ensinos públicos antes da sua morte. A última narrativa do capítulo 18, quando Jesus curou o cego de Jericó, mostrou o contraste entre a cegueira que é curada por Jesus e a cegueira permanente de Jerusalém, de Israel, que rejeita continuamente ao seu rei. E agora, a primeira narrativa do capítulo 19 mostra uma outra face dessa rejeição. O arrependimento de Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos desonesto, mostra o contraste do arrependimento daqueles que realmente reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e o buscam abandonando seu pecado, e a dureza de coração, a impenitência de Israel que continuamente rejeita ao Senhor e resiste a se arrepender dos seus pecados. Além disso, a história de Zaqueu mostra Jesus cumprindo seu propósito de buscar e salvar o perdido. A parábola das minas, contada logo em seguida, prepara o leitor para a tensão que se seguirá em Jerusalém. Essa parábola servia como uma confrontação para Israel, mostrando a sua má administração dos benefícios, dos privilégios que tinha em relação ao reino. E por mal administrarem, por rejeitarem ao seu rei, eles seriam alvo do juízo do Senhor. Era um aviso, inclusive para os discípulos do reino. Aqueles que liam o Evangelho de Lucas deveriam ser lembrados que é dever do discípulo demonstrar fidelidade enquanto seu rei está ausente, até que ele volte para recompensar aqueles que fizerem uma boa administração dos recursos que ele deu, das minas que ele concedeu a eles. A entrada triunfal marca a transição para a última semana de Jesus. Lucas, diferentemente de Mateus e Marcos, omite a menção aos ramos e ao hosana e acentua o louvor dos discípulos. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. A ênfase recai menos sobre entusiasmo popular e mais sobre a realeza de Jesus, sobre o fato dele realmente ser o grande rei sobre a terra, como seus seguidores reconheciam. Neste cenário, enquanto os fariseus ordenavam que Jesus repreendesse os discípulos, ele dizia que se eles se calassem, as pedras clamariam. O capítulo 19 se encerra com o choro de Jesus, o lamento de Jesus sobre Jerusalém e também a purificação do templo, mostrando como o zelo de Jesus era um sinal da rejeição espiritual de Israel. No capítulo 20, Lucas organiza uma série de confrontos que demonstram a autoridade incontestável de Jesus diante das lideranças de Israel. A pergunta dos fariseus sobre quem enviou Jesus, de onde vem sua autoridade, é respondida com outra pergunta a respeito do ministério de João, colocando-os contra a parede e os constrangendo. A parábola dos lavradores maus, presente também em Mateus e Marcos, ganha em Lucas uma ênfase na tragédia da rejeição. Aqui, o pai envia o seu filho amado, a expressão que relembra aquilo que foi dito no batismo e também na transfiguração de Jesus. E o juízo sobre os lavradores antecipa a transferência do reino para outros, para os gentios. As controvérsias com relação ao tributo a César, a ressurreição, quem é o Senhor de Davi, ou filho de Davi, mostra o problema da visão de Israel, que não conseguia compreender as Escrituras. Em contrapartida, Jesus é aquele que detém a sabedoria que vem de Deus e que expõe claramente as Escrituras. Lucas, mais do que os outros evangelistas, está enfatizando a clareza do ensino de Jesus, a importância do seu ensino do templo. O início do capítulo 21, que mostra a oferta da viúva pobre, contrasta com a posição dos fariseus que concluiu o capítulo 20. Enquanto aqueles eram gananciosos, a viúva pobre deu tudo o que possuía ao Senhor. O discurso escatológico de Jesus, que vem logo em seguida, assume em Lucas um tom mais pastoral entre os sinóticos. Enquanto Mateus enfatiza o juízo final e Marcos o cenário apocalíptico, Lucas foca no processo histórico do juízo sobre Jerusalém, na forma com que o Senhor julgaria o seu povo, e também no encorajamento para os discípulos. Nessas passagens, Lucas ressalta o contraste entre a fé dos humildes e a rejeição dos líderes religiosos, tomados pelo orgulho. O propósito de Lucas era alertar para a responsabilidade
diante da visitação de Deus, da revelação do Filho de Deus, e preparar os discípulos para perseverar até o fim. Tendo em vista os leitores originais, Lucas buscava fortalecer a fé que possuíam. Os leitores de Lucas possivelmente sofriam com grandes provações e perseguições, e o evangelista agora apresenta a história de Jesus como um cumprimento do plano redentor de Deus, com a sua graça se estendendo àqueles que são humildes, mostrando o quão compassivo é o seu Salvador. Nessas passagens, Lucas deixa claro que Cristo é o Rei que vem em paz, o juiz que lamenta sobre Jerusalém. Ele é o mestre que anuncia o juízo que viria. Ele manifesta sua graça ao salvar Zaqueu e justiça ao purificar o templo dos mercadores. O Filho do Homem, embora rejeitado pelo seu povo, é glorificado e chama os seus seguidores à fé perseverante, mesmo em meio às tribulações e dificuldades. Em todo esse trecho, Lucas destaca que Cristo é o centro da história da salvação. Esses capítulos preparam o terreno para a revelação que será feita na morte e ressurreição de Cristo, de como, nele, toda a história encontra o seu cumprimento e realização. Todos os decretos de Deus encontram o seu cumprimento em Jesus Cristo. Cristo visitou o seu povo e nos chama a responder com arrependimento e fé. Assim como Zaqueu abriu as portas de sua casa, nós somos chamados a termos um coração aberto, a fim de manifestarmos aquilo que o nosso grande Rei fez por nós. Sendo transformados por Cristo, nós também devemos proclamar a salvação que recebemos. O nosso grande Rei governa com justiça e misericórdia, e espera que nós permaneçamos fiéis a Ele, mesmo enquanto aguardamos o seu retorno. A parábola das minas nos lembra que o tempo presente, que hoje temos a oportunidade de servir. O verdadeiro discípulo é responsável pelas minas, pelo talento, pelos dons, por tudo aquilo que o Senhor lhe concede para servir ao seu reino. Por isso, ele vive vigilante, esperando com grande expectativa o retorno do seu Rei. Que assim sejamos reconhecidos pela perseverança, pelo serviço e pela alegria de testemunhar do nosso Rei.